assunto é extremamente interessante. Uma pergunta. O batismo, nós vamos falar sobre batismo. A palavra batismo se deriva de um vocábulo grego, um substantivo, baptismos. Alguns traduzem como lavagem, outros como imersão. Mas baptizo eu coloco dentro, que é o verbo. E aí? Vamos falar sobre isso aqui hoje. Tema do nosso debate é esse aqui. Batismo infantil é bíblico. O batismo de crianças, ele é bíblico. Para participar comigo, dois servos de Deus, e o primeiro que já participou comigo várias vezes é o meu amigo, pastor João Flávio Martinez. Pastor, o senhor é sempre contundente. Agora, sim ou não, rapidamente, antes das considerações iniciais. Batismo infantil é bíblico? Claro que não. Não é bíblico. Muito bem. Vou tirar o seu ponto. Não, é porque é muito claro. É claro que não. Porque é mais do que não. É um claro que não. Ok. Eu quero também apresentar agora o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, atualmente pastoreia a primeira Igreja Presbiteriana em Itaquaquecetuba, São Paulo. Seus trabalhos acadêmicos são concentrados em análise de discurso político. Meu amigo, reverendo Ricardo, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Cruvinel. Para mim é um grande prazer poder mais uma vez estarmos juntos. Estivemos juntos essa semana, debatendo um tema musical, e agora nós estamos mais uma vez juntos aí para construir conhecimento, circular conhecimento, e isso é sempre algo muito bom. Maravilha, pastor, prazer recebê-lo, seu Instagram está aí, e eu escrevi o Instagram errado, mas eu já arrumo já. Espera aqui, vamos lá. Bom, vamos lá, adicionando meus amigos debatedores, o tema de hoje, deixa eu só consertar aqui, porque é muito ruim um professor escrever uma palavra errada, não é? Porque tem os haters de plantão, viu? É ou não é, o reverendo pastor João Flávio? Tem os haters de plantão, né? Depende, que dá problema, né? Depende do professor. Se você for professor tipo Paulo Freire, aí você pode escrever errado, que é normal. Não. Mas vamos lá, olha, o nosso tema no debate é esse aqui, ó. Pessoal, debate, o batismo infantil, ele é bíblico. Reverendo Ricardo, suas considerações iniciais, sorteio até 2 minutos. Mais uma vez, muito boa noite a todos vocês que me ouvem e que prestigiam esse programa, esse canal do pastor Cruvinel, fazem muito bem. Eu me sinto aqui honrado por estarmos junto com vocês, meus irmãos e irmãs, aprendendo um pouco mais das Escrituras Sagradas. Bom, eu vou defender aqui o discurso, de que o batismo infantil, ele é bíblico, sim. Eu quero aqui aproveitar para apresentar que algumas incompreensões acerca desse tema se dão por questões outras que não necessariamente as Escrituras apenas. Nós vamos ver que existem alguns pressupostos que vão influenciar e influenciam o entendimento deste assunto tão importante e caro para nós presbiterianos e toda a cristandade de uma forma geral. Então, eu espero que você aproveite. À medida que o debate for correndo, eu acredito que eu vou deixar claro aí meus pontos. Eu tenho certeza que o nosso irmão, que também é debatedor, deixará o dele. E aí nós vamos crescer juntos, que a ideia é crescermos e construirmos conhecimento bíblico, fazer esse conhecimento circular. Estamos aqui para construir, não para destruir. Essa é a minha palavra. Vamos ao debate. Maravilha. Bom, vou colocar agora o reverendo João Flávio. Reverendo João Flávio, o pastor João Flávio, meu amigo, sorteio em 2 minutos, considerações iniciais. Bom, você que está nos assistindo, primeiro, é muito bom tê-lo aí conosco. E o que nós vamos deixar claro aqui é que não existe base bíblica para este rito em crianças. Agora, deixa eu colocar algo aqui muito importante. Quando eu vou dar minhas palestras de apologética nas igrejas, eu cito justamente esse imbróglio do batismo como um exemplo de uma confusão teológica ou de uma cosmovisão divergente que
propriamente dita, ela não é, digamos assim, algo que coloque empecilho na comunhão. Não é porque o presbiteriano batiza por aspersão e batiza bebês, e o batista batiza somente adultos por imersão, que isso seja um ponto de discordância a um nível tal que não pode haver comunhão entre os irmãos. Inclusive, quando eu fui ser recebido como pastor batista, porque eu sou pastor desde 93, mas em 2013 eu me tornei pastor batista. Eu quase fui reprovado no meu concílio, porque eu disse que, de minha parte, eu não via nenhum problema se um irmão presbiteriano que teve um batismo por aspersão, ou teve um batismo de bebê e teve a profissão de fé depois de adulto, quiser congregar comigo e não se rebatizar, eu disse, e continuo pensando assim, não há problema na comunhão com isso, nem mesmo para ele se tornar membro, no caso de uma igreja batista. Então, é importante nós deixarmos isso claro, tá? Podemos até chegar à conclusão que isso possa ser uma heresia, mas não chega a ser uma heresia que gere um cisma a ponto de se perder a comunhão, nem mesmo um erro grave a ponto de comprometer a salvação das pessoas, tá bom? Então que fique claro isso aqui na nossa iniciação. Maravilha! Bom, aí eu fico preocupado. Vou começar a fazer minhas colocações. E aí, reverendo Ricardo, o pastor João Flávio diz assim, se considerar que é uma heresia, a palavra heresia vem do grego haireses, partido, facção. Esta palavra era usada no contexto de 1 Coríntios 11, como que é necessário que hajam pessoas assim para que os que são fiéis. Então, o batismo infantil pode ser uma infidelidade às Escrituras? Há base bíblica para o batismo infantil? Pastor, reverendo Ricardo, o senhor me perdoa se eu chamar de pastor também, né? Meu irmão, eu estou na tua casa. Então, seja bem-vindo. Querido, amigo, nós estamos aqui para conversar. Meus irmãos, Cruvinel, acho que nós somos adultos aqui, cada um de nós tem uma linha. E nessa linha de defesa, o pastor João Flávio expôs suas opiniões, somos um país democrático, ele é livre para expressar-se. Nós vamos debater ideias e não pessoas. Então, para mim, tranquilo, a opinião que ele tiver, ele tem que manter, eu vou manter a minha, isto é tranquilo. Agora, deixe-me esclarecer algumas questões que eu creio que são importantes. Primeiro, ao pensar nesse tema, e visitando alguns estudiosos acerca desse assunto, podemos levantar algumas hipóteses aqui, com muita humildade, pensar por que existe essa incompreensão em relação ao batismo, pedobatismo, como queira, o batismo infantil. Se estaciona, por favor, eu peço, se eu passar aqui dos limites, me corrija, tá, Cruvinel? Pode deixar. O conceito que aflige muita teologia em relação a esse tema pode ser traduzido em um conceito interessante chamado inter-incompreensão regrada. O que é inter-incompreensão regrada? Linguisticamente falando, eu faço da parte da linguística, significa o seguinte: nós temos dois tipos de mentalidade apresentadas aqui. Eu tenho uma mentalidade baseada na aliança, uma mentalidade de continuidade entre testamentos, e é esta estrutura que me dá esse regramento para sustentar a ideia do pedobatismo. O pedobatismo não pode ser tratado de uma forma insular, de uma forma isolada. O pedobatismo ele faz parte de toda uma estrutura de pensamento. Então, dentro do pensamento presbiteriano e reformado histórico, o pedobatismo faz todo o sentido. Agora, a teologia, que não é só teologia reformada, a teologia presbiteriana, existem outros ramos, como representados pelo João Flávio, e creio pelo representado por você também. Irmão Ricardo, Estou encerrando. Só para fechar. Então, a questão aqui não é só literária em textos, mas também de axiomas, ou seja, de princípios que norteiam a hermenêutica. Portanto, o que eu quero deixar claro aqui é que este é a base, é o chão. Há uma compreensão hermenêutica
que dita a maneira de ler textos bíblicos. Então, isso precisa ser colocado antes de qualquer outro tipo de menção. Por favor, Cruvinel. Não, tranquilo. Já vou passar para o pastor João Flávio para ele não perder o fio da meada, já para comentar, mas me incomoda às vezes, amigos, um senhor é batista, o outro é presbiteriano e eu sou pentecostal clássico, eu sou ligado a 2 denominações pentecostal clássicas. Muito se ouve o pensar presbiteriano, pensar assembleiano, mas e a exegese? Que como eu professor, minha área é hermenêutica, exegese, língua grega e a exegese. Pastor João Flávio, continua dentro do comentário, se quiser comentar o que o reverendo Ricardo falou. O meu comentário foi extremamente pacífico. O que eu estou dizendo é que o fato dos presbiterianos, metodistas, luteranos, anglicanos e etc., batizarem bebês e fazerem batismo por aspersão, isso não é problema para a comunhão com os que batizam adultos e por imersão. Repito, isso não é problema para haver divergência a tal ponto que não possa haver comunhão entre estes grupos. Tá? Outra coisa, eu disse aqui, estou repetindo, que se um irmão presbiteriano, batizado na infância, e fez a profissão de fé depois na fase adulta, e quiser congregar comigo sem passar pelo batismo novamente, porque ele fez batismo só quando criança, eu não vejo problema em recebê-lo na comunhão da igreja, na nossa igreja local. Tá entendendo? Então, veja, não estou colocando isso como um problema para a comunhão. Entendo eu que é um equívoco teológico, ou é um erro teológico, ou é uma heresia, mas não a nível de ser uma heresia de perdição, tá certo? E que a gente pode conviver com esse problema. Tá? Agora, a Bíblia, aí já é diferente, a Bíblia é muito clara, não existe nenhum único exemplozinho de batismo infantil na Bíblia. Nós vamos ter, já depois do 2º e 3º século, nós vamos começar a ter esse batismo infantil. Mas não existe este exemplo na Bíblia, nem mesmo nos pais da igreja no 1º e 2º século. Só do 2º para o 3º século é que nós vamos achar essa prática, certo? Sim, pastor. Então, pastor João Flávio, eu já vou continuar com o senhor, e o comentário do reverendo Ricardo, mas o tema é bíblico ou não é? Não e é. Aí, então, a origem... Então vamos passar para o reverendo Ricardo direto e o senhor comenta, pode ser? Pode. O tema é esse, reverendo Ricardo. É bíblico ou não é? Se é bíblico, quais são as fundamentações bíblicas que o senhor dá para defender o batismo de crianças? Muito bem. Deixa eu só fazer um parênteses na fala do nosso querido pastor João Flávio Martinez. João Flávio, muito obrigado pela sua civilidade. Acho que todo debate tem que ser pautado pela civilidade. O irmão é exemplo nisso. Grato por isso. Vocês estão muito educados. Mas eu só faço resistência ao uso aberto da palavra heresia, que é contraditória ao seu discurso amistoso. Então, é uma palavra que eu, por exemplo, não anexaria a ninguém se declarasse amistosidade. Eu só faço essa ressalva, mas eu saúdo a tua civilidade. Voltando aqui, a pergunta é do batismo bíblico. Claro que o batismo é bíblico, né? E não só eu que digo isso, eu me coloco ao lado de pessoas muito ilustres, como Lutero. Puxa, se o Lutero é chamado de herege, eu gostaria também de ser, porque Lutero é um grande homem, lutou pela reforma protestante. Não estou mal acompanhado, nós temos também outras confissões reformadas, os reformados sempre apoiaram isso. Aqui tem a confissão belga de 1500, do século XVI, Catecismo de Heidelberg, Segunda Confissão Helvética, a própria Confissão de Fé de Westminster. Ou seja, eu estou muito bem acompanhado, então não há problema. A questão é que, infelizmente, a gente acaba olhando a teologia apenas da sua janela. Nós precisamos ver todo o panorama. Voltando à questão do silêncio das Escrituras que o nosso irmão está citando, isso também é uma faca de dois gumes, o silêncio das Escrituras. Porque nós não vemos nenhum texto da Bíblia excluindo as crianças do pacto. Vou dar um exemplo aqui do meu pensamento bíblico, teológico. As crianças, elas entravam dentro do pacto como no Antigo Testamento? Por meio da circuncisão. O sacramento de entrada mudou, não é mais a circuncisão, e sim o batismo. A pergunta é,
devemos excluir as crianças do selo do pacto, sendo que Deus incluiu no Antigo Testamento? Se sim, Deus seria chamado de estulto por isso, porque foi Deus que mandou que o 8º dia se circuncidasse as crianças. Então, veja, Deus não fez menção de obstruir a entrada das crianças dentro do pacto por meio da circuncisão, Gênesis capítulo 17. Assim como o sinal do batismo foi mudado, o sinal de entrada foi mudado para o batismo. Então, o silêncio aqui, ele favorece tanto um lado quanto o outro. Se vocês procuram um literalismo acerca onde é que está no texto bíblico, algum lugar que inclua as crianças, eu repasso a pergunta, onde está um texto bíblico que exclui as crianças? Eu vou ter mais argumento, mas é só para dar uma pitadinha aqui. Responda ao pastor. Pastor João Flávio, meu amigo, me causou uma certa curiosidade, porque até agora a minha pergunta gira em torno da Bíblia. A Bíblia ainda não foi citado o texto. Não tem como o nosso colega e o nosso querido e amado reverendo citar um único versículo bíblico que não tem. Ele já acabou de deixar claro que não existe. Ele disse claramente que não existe. Mas me chamou a atenção também. Ele foi lá na circuncisão, né, que é feito para o menino. Então, não dá para comparar a circuncisão com o batismo. Flávio, deixa eu só terminar uma colocação aqui. Me chamou a atenção duas coisas na fala do reverendo Ricardo. Uma, que ele evocou personalidades, grandes cristãos. Evocou Lutero, não é? Lutero também orava para Santa Polônia. O reverendo não ora para Santa Polônia. Ora. Você ora, pastor Covinel? Não. Você pega a intercessão da Santa Polônia? Não. Mas a pergunta é a seguinte. Só mais um minuto. Você crê na consubstanciação? Não. Lutero cria. Aliás, se nós falarmos tudo que Lutero cria aqui, eu acho que 90% dos evangélicos brasileiros vão dizer que não creem como Lutero. Aliás, Lutero era tão bacana que ele escreveu um livro tão xenofóbico contra os judeus que o Adolfo Hitler, antes dele fazer o holocausto dele contra os judeus, ele publicou esse livro e distribuiu na Alemanha toda, que é um livro que Lutero escreveu contra os judeus, que é um livro extremamente xenofóbico, antissemita. Então, assim, eu queria dizer para o reverendo aí que a minha área não é linguística, é história. Deixa eu só concluir para fechar aí. Eu, quando eu olho para a história da reforma, reverendo, estou falando com o reverendo, ela é uma história não muito bonita. Quando a gente pega esses livros nossos de história da igreja, é bonitinha, é bem segregada. Mas eu, como professor de história, tive que me debruçar sobre os livros de história que não são religiosos. Né? E o que eles falam da reforma não é muito bonito. Então a reforma foi um instrumento que Deus usou para libertar a igreja da Roma papal, foi, glória a Deus por isso. Agora, a reforma protestante, ela teve um monte de erros, cometeu um monte de crimes. Então, assim, só para deixar isso claro, né? Eu ainda estou esperando o versículo bíblico onde está escrito as crianças. Eu acho que nós não temos. Mas agora eu quero só, por favor, e vou voltar já para o reverendo Ricardo. Assim, esses embates são naturais, não é? Mas o que me chama a atenção é o seguinte, o senhor como professor de história, o que fala sobre publicações, por exemplo, no século XVI, XVII, com relação à fé do batismo? Uma outra coisa, pastor João Flávio, como é que o senhor analisa esta ligação que o reverendo Ricardo colocou entre o batismo infantil e a circuncisão? Bom, eu acho que quem tem que apresentar a exegese disso é o reverendo. Todas as exegeses que eu vi disso foi assim, sofríveis, essas exegeses tentando conectar batismo com a circuncisão. Com relação à história, pastor, você perguntou para a história, a história ela tem sempre 2, 3 lados, a gente tem que analisar esses lados. Então, o batismo infantil, ele tinha que ser reproduzido em certo momento histórico, porque a Igreja Católica tem um poder muito grande sobre a mente das pessoas. Vou te contar uma história engraçada.
A minha mãe, que era católica desviada, nós nascemos no sítio, minha mãe, meu pai, nós nascemos no sítio, e aí começou um bicho lá comer as galinhas do nosso quintal. Minha mãe, olha, uma mulher adulta, achava que era o lobisomem que estava comendo essas animais. Verdade, minha mãe achava que era o lobisomem. E como eu era pagão, eu não era batizado, minha mãe pegou uma bacia, encheu de água e sal e me mergulhou 3 vezes, me batizando, quando criança, para o lobisomem não me comer. Eu estou contando essa história para o senhor entender o poder do romanismo sobre a nossa cosmovisão, sobre a nossa maneira de pensar e de ser enquanto cidadãos brasileiros. O poder do catolicismo. Muito mais na época da Reforma e desses reformadores que estavam saindo da Igreja Católica. Então essa questão era muito difícil para eles romperem. Mas quando a gente vai para a Bíblia, não tem dificuldade nenhuma com relação ao batismo ser exatamente para adultos, né? Não é só presbiteriano que batizam crianças, pastor. Temos os católicos romanos, os ortodoxos e brasileiros. Também temos luteranos e anglicanos. Obrigado pela sua opinião, Newton. Metodista também, Igreja do Nazareno também. Tem muitas igrejas que fazem o batismo infantil. O Newton, que já fez uma colocação, ele deve ser presbiteriano, Newton, né? Não tem problema. Não tem problema. Ele diz aqui, heresia é heresia, pastor. Toda heresia leva à perdição. Acho que ele está falando contigo. E não é heresia, de jeito nenhum. Né? Toda heresia leva à perdição. E não há heresia no pé do batismo. Ele diz que não tem heresia no pé do batismo. Eu gostaria de... Ele está errado de afirmar que toda heresia leva para o inferno. Isso aí não é uma verdade. Existe a heresia de perdição e existe a heresia que não é de perdição. O senhor concorda, reverendo Ricardo? Existe a heresia de perdição. Não estou falando de pé do batismo, tá? Vamos falar. Existem heresias. Eu disse que você pode interpretar como um erro teológico ou você pode interpretar até como heresia. Mas isso não é de perdição, por isso que eu disse. Irmão Ricardo, você concorda? Pastor Corvinel, pode continuar. Pergunte. O senhor concorda que existem heresias que não levam à perdição? Olha, eu prefiro me circunscrever às escrituras sagradas no uso da heresia. Eu não pessoalizo a heresia para ficar catalogando. Eu não acho que eu tenho essa autoridade. Então, eu apenas... por essas questões. Mas, quem quiser utilizar de outra forma, vai com a sua consciência. Próximo debate, vou te convidar, reverendo Ricardo. É possível não ser doutrinariamente correto ser salvo? Essa é o ponto. Pessoal, vamos discutir isso aqui no debate. Agora vamos continuar vendo o que o pessoal está falando. O Newton é da tua igreja, o Newton César Pires? Os pais da igreja apoiavam o pedobatismo. Vamos chamá-los de hereges? Não faz sentido. Pastor... Só um minuto. Não são os pais da igreja. São os pais da igreja do 3º século para frente. Não os pais da igreja dos primeiros séculos. O Didaquê, pastor João Flávio, o Didaquê, não é, no 2º século, admitia formas de batismo diferentes, aspersão e tudo mais. O Didaquê admitia não, ele narra que existiam essas fórmulas batismais, mas que o batismo por imersão, até citei isso no debate com o reverendo Ricardo, o batismo por imersão era hegemonia na igreja, mas não me lembro de citar pedobatismo. E aí, o senhor estava falando dos pais da igreja, depois o reverendo Ricardo comenta. E aí? Ele diz que os pais da igreja... Um pai da igreja que acreditava que a Fênix era uma realidade. Eu vou acreditar nisso só porque ele é pai da igreja? Vamos lá. O senhor está com o livro na mão, é o quê? Eu estou com a Bíblia, eu queria ler versículos bíblicos. Você mandou ler versículos bíblicos? Sim. Mas, então tá. Então, o senhor segura aqui, reverendo Ricardo. A primeira pergunta é: a exegese, qual texto bíblico que o senhor, por exemplo, se o senhor for ensinar na sua classe e seus alunos, numa classe que é heterogênea, não é só de presbiterianos, como que o senhor ensinaria quais são os textos bíblicos que o senhor colocaria para defender o pé do batismo? Ou pelo menos uma inferência.
Tá bom. Muito bem. Tá bom, vamos lá. Textos bíblicos. Só antes disso, Cruvinel, fazendo justiça, eu não vejo, continuo conforme a minha opinião no nosso último debate, imersão, não, tá? O P do batismo, perdão, aspersão e efusão, biblicamente falando, como presbiteriano. Lembra do debate, né? Mas você está na sua casa, você pode defender aí o imersionismo. Aqui o senhor tem liberdade, pastor. O senhor tem liberdade, fica à vontade. O senhor tem liberdade de fazer o que o senhor quiser. A nossa recente amizade me inibe. Vai lá, fica à vontade. Vamos lá. Voltando aqui à questão de textos bíblicos, sim. A primeira questão é esta. Nós somos aliancistas e há um entendimento bíblico que está acima do fio do texto ou da superfície do texto. Nós temos a teologia, a interpretação para entender os textos. Então, isso tem que estar sendo dito. Embora você, ouvinte, não esteja entendendo, ou pode não ter, existem 3 tipos de hermenêuticas aqui meio que circulando, o que é muito bom, conforme nosso irmão Cruvinel disse. Acho que você tem que ganhar proveito disso. Eu vou falar aqui da minha hermenêutica presbiteriana. Então, vamos lá. Os versículos bíblicos que, com certeza, sustentam a fundamentação do batismo infantil, passa pelo entendimento da casa. Você, com certeza, ouvinte esclarecido, deve se lembrar daquela velha frase que até está em pano de prato, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nenhum momento eu entendo que desta casa estaria excluídas as crianças. Eu e minha casa, exceto as crianças, serviremos ao Senhor. Não, Josué não tem esse tipo de entendimento. Assim também como a belíssima frase do carcereiro dita em Atos, no capítulo 16, quando diz assim, quando a resposta de Paulo, a pergunta do carcereiro, que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, exceto as crianças. Não, não disse isso. Ele diz a casa como um todo. Ou seja, a salvação, ela abarca a casa. Então, todas as vezes na Bíblia que aparece a casa, nós entendemos que as crianças estão inclusas porque não há nenhum tipo de forma de pensar diferente. A promessa, por exemplo, quando Pedro interpreta Joel, no capítulo 2, verso 39, ele diz que, pois para vós outros é a promessa e para vossos filhos. Ou seja, ele não diz só para vocês, maior de idade, você tem que ter 18 anos para a promessa ser sua. Não, ele não disse isso, ele disse para todos vós e vossos filhos. As crianças pertencem à igreja visível. Eu não posso excluir as crianças da igreja visível, porque Cristo, inclusive, usa como analogia de fiéis as crianças. Deixai vir a minhas criancinhas, os pequeninos, e não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Então, eu não posso expulsar as crianças. E quando Paulo estava aconselhando uma irmã para que ela não se divorciasse, embora o seu cônjuge fosse incrédulo, um dos argumentos que utiliza é a questão da criança ser santa. Ela diz assim, olha, de outra forma, se um dos cônjuges não fosse cristão, as vossas crianças seriam impuras. Mas, por causa de um dos cônjuges, então as crianças são santas também. Então, há um entendimento aqui nestes textos que as crianças estão incluídas nas casas. Veja, este é um apontamento bíblico consistente. É claro que críticas em relação à utilização de retórica, isso sempre vai existir, e aí cabe você, ouvinte, pesar os textos bíblicos e as hermenêuticas. Bem, eu vou... Como eu estou mediando... Eu estou um pouco preocupado. Eu ouvi bem, ou o reverendo interpretou Atos 16:31, que a partir do momento que eu creio, a minha casa é obrigatoriamente salva. Porque essa é uma interpretação defeituosa de Atos 16:31. Ali não é uma coisa, tipo um mandamento. O marido se converte e, goste ou não, o resto da casa vai se converter. Ali tem a ver um contexto histórico em Atos 16:31. Né? Não quer dizer que todos vão obrigatoriamente se converter, porque eu fiquei um pouco assustado. Isso aí, inclusive, é uma teologia neopentecostal, que é ensinada em algumas igrejas. Você se pode converter, depois você chega em casa, decreta, porque todo mundo vai se converter automaticamente. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não é autoritativo. Atos 16:31. Outra coisa, até agora, de novo, em nenhum momento foi colocado aí sobre
crianças sendo batizadas. Né? Voltando para Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não está falando que eu e minha casa seremos batizados. Não havia batismo cristão na época de Josué. Com relação aqui aos textos citados, eu tenho até um estudo feito aqui, em nenhum momento dos textos citados pode-se afirmar categoricamente que havia crianças. Agora, uma coisa é verdadeira, Mateus 19, 14, e também nós temos aqui mais alguns textos interessantes, como Marcos 10, 14, Lucas 18, 16, exegeticamente correto, está dizendo que as crianças, elas são membros do reino dos céus. Membros do reino dos céus. Então, independente delas serem batizadas ou não, elas são membros do reino dos céus. Agora, aproveitando aí uma outra coisa que o reverendo falou, eu aproveito para ele tirar as dúvidas, não só minha, mas de todos os telespectadores aqui. Será que batismo salva? Será que o P do batismo pode trazer a criança do lodo do pecado, da perdição, para a rocha que é Cristo da salvação? Eu entendi direito? Ou nós estamos crendo como Igreja Católica que o batismo transfere graça? Se não, leia as Institutas ao Reverendo, na página 186, Instituta número 3, do Calvino, respondendo à pergunta por que as crianças, se elas não entendem o significado do batismo. Então, depois de uma certa retórica, Calvino diz assim: por isso conclui que as crianças devem ser deixadas como filhas de Adão, até que cresçam e possam receber a regeneração. Ele está falando aqui dos anabatistas, que não batizavam crianças. Ele conclui: mas tudo isso contradiz impiamente a palavra de Deus, ou a verdade de Deus, porque deixa os pequeninos na condição de filhos de Adão e deixá-los na morte, visto que Adão, outra coisa, não podemos fazer senão morrer. Bom, Calvino está deixando claro aqui que se a criança não passa pelo P do batismo, ela está na morte. Ou seja, ela não tem salvação. Eu queria que o reverendo dissesse para mim que não é isso que eu estou lendo aqui, que isso aqui está errado, ou que Calvino precisa ser reinterpretado, ou que Calvino disse outra coisa mais para frente. Estou certo que batismo não salva, reverendo? Agora, acrescento. Se batismo não salva, porque o catecismo de Westminster diz o seguinte, eu estou aqui com o breve catecismo, página 75. O batismo é um sacramento no qual o lavar com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa e sela a nossa união com Cristo, a participação nas bênçãos do pacto e a promessa de pertencermos ao Senhor. Se isso aqui não é ser salvífico, eu não sei o que é ser salvífico. Então, reverendo, nós podemos admitir que o batismo presbiteriano é soterológico? Reverendo Ricardo, o senhor entendeu tudo, amigo? Bom, não, só um minutinho. O senhor entendeu tudo? Que eu tenho que fazer eu tenho que mostrar aqui o que o pessoal está falando e volto com o senhor. Só para o senhor conseguir anotar tudo? Não, veja o seguinte, deixa eu explicar uma coisa. Não, porque é impossível. Se o irmão conseguir fazer uma redação mais concisa, eu até posso saber, porque ele fez inúmeras perguntas. Mas eu estou aqui para responder com total tranquilidade. O problema aqui é que tem muitos conceitos que o pastor está soltando, anacrônicos, com um certo tipo de anacronismo, e também aquele início que eu disse, uma interincomprenção. Vocês não vão entender a partir do regramento de vocês. Mas eu estou aqui com toda a paciência do mundo para explicar acerca do regramento presbiteriano. E eu quero satisfazer meu colega pastor, sem dúvida. Então, pastor, eu vou pedir licença aos senhores aqui. Vamos atender o pessoal que está aqui. E eu me lembro duas questões que o pastor João Flávio falou que eu gostaria que o senhor explicasse. Uma é esse texto do catecismo, que a leitura simples dá entendimento que o batismo salva. Não é isso? Dá esse entendimento. E o senhor me explicar depois. O senhor me explicar depois. O pastor vai até dar a página. Deixa eu só explicar. Meus irmãos, eu estou falando com estudiosos. Eu estou falando com o Coronel e o João Paulo. Mas me cita, por favor, até para referendar, nós presbiterianos usamos o número.
Qual o número da pergunta do catecismo? Pergunta 94. Isso. Pergunta 94. Página do breve catecismo. Não, página não, porque as edições mudam. O senhor sabe pergunta disso. 94, eu sei. E aí, o reverendo Ricardo ficou de trazer a explicação do catecismo. Vamos lá. Antes disso, deixa eu só fazer duas observações que eu creio que serão proveitosas para todos. Primeiro, muito obrigado, vocês que estão nos ouvindo, acho que vocês enriquecem o programa. É isso mesmo, vocês têm que conhecer. Façam o curso do Cruvinel, estudem grego, é melhor. Outra coisa, meus queridos, eu sei que vocês estão torcendo pela gente aqui, nós temos já uma torcida consistente, mas não pense nas questões assim. Em nenhum momento nós estamos brigando, somos irmãos em Cristo, pensamos e temos entendimentos diferentes, e aqui nós estamos para defender as nossas linhas. Isso Verdade. É saudável. Então, em nenhum momento nós estamos pessoalizando nada. Claro, cada um vai usar os recursos que puder para tentar sair melhor. Então, pastor, irmão Ricardo, deixa eu lhe dizer. Irmão Ricardo, só um minutinho. Eu sou pentecostal, imersionista, creio na atualidade dos espirituais, e eu e o irmão vamos para o mesmo céu, acreditamos. Tomamos ceia juntos, da mesma forma com o pastor João Flávio Martinez, porque, no meu entendimento, isso é uma questão que não afeta a salvação, como o pastor João Flávio já falou, e eu tenho certeza. Eu fico triste, às vezes, viu, meus irmãos, de coisas assim que são interessantes de estudar, mas que, às vezes, as pessoas fazem cavalos de batalha. Gabriel, me dá só uma nota do que você está falando. Permita-me só uma nota. Eu queria aproveitar que eu estou diante de um reverendo presbiteriano, de um pastor reformado, e dizer para os pastores reformados, como Nicodemos, o Hernando Dias Lopes e tantos outros, eles fazem críticas tão oportunas e bíblicas ao neopentecostalismo e até ao pentecostalismo, críticas sinceras, verdadeiras, que estão fazendo a igreja neopentecostal melhorar. Eu queria dizer para eles que eles precisavam olhar também para dentro de si e dizer o seguinte: o catecismo de Westminster não é a Bíblia. Vamos reescrevê-lo, vamos melhorá-lo. Vamos pegar as confissões de fé, vamos melhorá-la. Nós já estamos 500 anos longe da reforma, já estamos 500 anos longe da Igreja Católica, já não tem mais aquela faca no pescoço. Eu acho que as igrejas reformadas precisam pegar também o que está errado dentro delas, falar, vamos corrigir isso aqui, vamos melhorar isso aqui. Eu acho que é um chamado, é um convite que eu faço, também sem medo, porque o que acontece é o seguinte: nós precisamos ter o mesmo critério. Eu acho que os reverendos que fazem críticas, eu estou citando aqui o Augusto Nicodemos, por exemplo, que fazem críticas pertinentes ao neopentecostalismo, precisavam olhar para a teologia reformada e falar, vamos melhorar isso aqui, está errado, vamos corrigir isso. Sem medo, porque a nossa regra de fé é a palavra, não é o catecismo do Westminster. Está entendendo? Então, eu estou dando essa nota aqui que eu acho relevante. Amém. Agora eu vou dar o que precisar para o reverendo Ricardo explicar essas questões. Vamos lá. Tá bom. Primeiro, duas questões que eu quero só colocar em linha geral. Marcos 16:16. Quem não crer e for batizado não será salvo. Isso exclui as crianças? Jesus Cristo, e os incapazes que não podem crer, pessoas doentes mentais, eles vão para o inferno? Eu tenho resposta para isso depois, viu? Outro texto. Quem não trabalha não coma. Isso inclui as crianças, que eles não devem comer, afinal elas não trabalham. Então veja, irmãos, eu estou só fazendo essas duas colocações para mostrar que nem todo texto pode ser interpretado literalmente ao pé da letra. Eu acho que a nossa leitura e letramento sugere que nós devemos entender o texto dentro do seu contexto, os seus intertextos, e o que os autores estão trabalhando. Então, dito isso é importante registrar. Quanto à questão do breve catecismo, eu estava dando uma relembrada, e eu não vejo dificuldade. Qual que é a dificuldade? Aqui. Eu releio, o que você quer que faça, Cruvinel? O programa é seu. Como o senhor quiser, o tempo é seu. O senhor tem o tempo, pastor Ricardo, o reverendo Ricardo. Tá bom, eu vou ler. O batismo, pergunta 94, o que é o batismo? O batismo é um sacramento, isso não tem dificuldade nenhuma, no qual... Isso aqui que é o sacramento. Os sacramentos são as ordens que Cristo deu à igreja, que comunicam as graças e bênçãos do pacto. Nós só temos dois sacramentos, a ceia do Senhor e o batismo. O batismo é o sacramento de entrada. O batismo é um sacramento
no qual lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo demonstra e sela a nossa união com Cristo. A participação das bênçãos do pacto da graça, né? Nós cremos que Jesus Cristo se relaciona por meio de pactos. Deus se relaciona por meio de pactos, melhor dizendo. Nós tínhamos o pacto das obras com Adão e nós temos agora o pacto da graça com Cristo, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse negócio, eu vou fazer um pacto com Deus. Isto não procede. Deus não pode ser acionado assim. É Deus que faz pacto com os grandes representantes da humanidade. São apenas dois, Adão e Cristo, conforme todos nós sabemos, Romanos 5. A bênção do pacto da graça é a promessa de pertencimentos ao Senhor. Eu não vejo dificuldade, mas veja, é o que eu disse no início. Vocês precisam entender, e aí é uma fala do nosso pastor Paulo, permita-me citá-lo, acerca dos confessionais. Nós presbiterianos temos como regra de fé e prática a Bíblia, mas nós temos uma interpretação discursiva, textual, bíblica, pública de consulta popular. Os pentecostais e neopentecostais têm também as suas confissões de fé. Mesmo que não possam ter redigido ela, é válida entre eles. Então, são confissões de fé que dão o tom da interpretação. Então, nós estamos aqui circulando hermenêuticas bíblicas, não apenas pensando textos fora de contexto. Aqui não é nenhuma caixinha de promessa, não. Pois não, Cruvinel, se está satisfeito, tua dúvida. O senhor já respondeu tudo o que o senhor queria? Não, na verdade, eu só fiz um apontamento da citação do catecismo, do breve catecismo. E aí eu pergunto, qual que é, assim, desta redação, de forma sincera, qual é o problema que os irmãos têm? Não, eu queria saber o que eu tirei do contexto. Não, eu queria saber o que eu tirei do contexto. Tá bom. Não, eu não estou dizendo que o senhor tirou do contexto. É porque a leitura, pastor Ricardo, para vocês. Irmão Ricardo, a leitura da forma que foi feita, que o pastor leu ali, a leitura é simples. Quem lê, entende. Eu entendo. Eu não sou presbiteriano, né? Embora eu tenha uma origem presbiteriana. Entende que a salvação está no batismo. E, aliás, o texto de Marcos, em Marcos 16, olha só. Só uma parte que eu preciso dessa parte. Senhores, eu vou te tirar uma parte. Deixa eu tirar uma parte. Deixa eu interromper, você não vou esquecer. O Calvino deixou claro que a criança que não é batizada está no pecado de Adão e está perdida. Eu acabei de ler aqui. Então não tem nada fora do contexto. Agora, a igreja presbiteriana tem o direito de acreditar que o batismo salva. É um direito dela. E nem por isso que nós vamos para o inferno. Agora, está escrito aqui, está escrito. O Calvino ratifica isso aqui. Bom, reverendo Ricardo, me dê só um minutinho, querido. Eu vou fazer a leitura e passar para o senhor. Porque... Deixa eu só fazer os apartes aqui estão sendo tendenciosos. Quando eu aparto, ele é acolhido. Quando eu aparto, não sou acolhido, fica difícil. Não, eu estou acolhendo, fica à vontade. Fica à vontade. Deixa eu dizer, fica à vontade. O João Paulo está criando o que nós chamamos de simulacro de comunicação. Ele está pegando palavras e está criando um outro Ricardo que não sou eu, que está debatendo com ele. Calma. Eu vou responder as perguntas que são postas de forma descritivas. Tá bom? Então vamos trabalhar com o Ricardo que está aqui, e não com o criado pelos discursos. Não, bom. Tirei fora do contexto. Tirei fora do contexto. Em nenhum momento eu disse isso. O senhor falou, é só voltar aí o vídeo para ver o que o senhor falou. Eu citei, o João Paulo tirou do contexto? O senhor não vai encontrar essa fala minha aí. Não, exatamente. Então agora o senhor está como eu, né? O senhor tem um versículo... Eu achei ótimo agora. Tá bom, entendi. Ânimos. Eu vou pedir agora que vocês me ouçam. Me ouçam, tá? Pastor, reverendo Ricardo, a minha pergunta, veja bem, a minha pergunta é o seguinte: a leitura, conforme o pastor João Flávio fez, a mim me dá a impressão de salvação. E aí o irmão citou, e eu quero saber do irmão, porque eu acho que isso é interessante. Marcos 16. Sim. O texto grego de Marcos 16 diz: Hopsteusas kai baptisteis.
E a conjunção é aditiva. Quem crer e foi batizado será salvo. Mas esse batismo não é em águas. O senhor acredita? Não, claro que não. Não. Então tá. Só eu estou fazendo aqui. As perguntas diretas e concisas eu respondo. Olha, não. Aqui está dizendo, aqui não está. Veja o que Cristo está dizendo. Esse texto, ele se relaciona aos adultos, né? Com certeza, aos adultos. Quem crer, logo vai ser batizado e será salvo. Obviamente, nós não cremos na regeneração batismal. Isso não. Tanto é que você mesmo citou no nosso último debate, eu concordo com você, o ladrão da cruz é uma prova disso. Ele foi sem ser batizado. Então não temos dificuldade com isso. Mas o caminho ordinário apontado por Marcos 16,16 é crer, eu creio, Deus me deu tempo de vida ordinário quanto adulto, então eu vou e batizo. Se meus filhos tiverem filhos, eu batizo toda a minha casa também. Então eu vou falar minha própria heresia aqui, viu, meus amigos? Para desanuviar a minha própria heresia aqui, eu não acredito, quem me ouve, tá? Eu não acredito que esse batismo aqui, de Marcos 16,16, seja em águas. Por quê? Porque a conjunção é aditiva, a voz é passiva, então quem crer e for batizado será salvo. Que batismo é esse? Não é em águas. No meu entendimento, esse batismo é um batismo no corpo de Cristo. Quem crer e for colocado no corpo de Cristo será salvo, porque lá em Tiago diz assim, crês tu em Deus, fazes bem, os demônios creem estremecem. A Bíblia cita batismos, vamos lá, batismo de João Batista, batismo de fogo, batismo na nuvem, batismo do mar, batismo pelos mortos, batismo... Me ajuda aí, gente. Batismo na morte, batismo em águas, um monte de coisa. Pastor, e aí nós vamos falar sobre isso. Esse texto está dentro da comissão de Jesus. Esse é batismo nas águas. Não. Jesus. Tudo bem. Quando alguém crê e é batizado nas águas, ele também é batizado no corpo de Cristo. Isso aí é consequência. Agora, eu tenho pais da igreja interpretando Marcos 16 como sendo batismo nas águas. Vários pais da igreja falando isso. E são homens que falavam grego, não é professor grego, não. É homens que falavam grego. Eu não vou entrar no debate, mas como eu tenho liberdade de ler o grego também, né, e leio razoavelmente bem... Agora a questão problemática aqui, veja, não é nem o batismo infantil. Eu não vejo problema. Quer batizar a criança, quer jogar água nela, não tem problema. Agora, o que nós estamos aqui diante do fato é que eu coloquei uma coisa aqui e eu gostaria que o reverendo me desmentisse. Dissesse, não, pastor, não é isso. Seria ótimo, mas ele não disse. E o texto que nós acabamos de ler no breve catecismo é soteriológico. O texto da Instituta de Calvino falando é soteriológico. Inclusive, ele deixa claro que a criança que morre sem batismo vai para o inferno. O que é horrível isso. Mas deixa eu responder uma outra questão do reverendo aí. Mas você não quer que eu responda? Não, eu estou concluindo. Irmão, peraí, João Flávio, peraí. Bom, deixa eu responder, o irmão quer a resposta, deixa eu dar a resposta para o irmão. Obrigado, reverendo. Qual a pergunta que ele tem em relação a Calvino? Texto de Calvino, irmão, eu só posso responder com inteligência, pegando o texto para debater. Eu posso falar sobre o catecismo que foi citado, que eu estou com ele aqui na mão, e você também está, eu acho que a discussão é um pouco melhor. De Calvino eu não posso, os institutos estão aqui nas minhas costas, mas eu não vou recorrer a ela. Mas, só para dizer que eu não toquei nesse assunto, nós entendemos, os presbiterianos entendem, que a confissão de fé é um desdobramento do calvinismo. Nós não aprovamos 100% do que Calvino disse, porque há um entendimento teológico diferente. É um outro tempo, mesmo a confissão de fé de Westminster, mais de um século depois. Então, há um entendimento mais evoluído do que as institutas é apresentado. E aí precisa se ver o que Calvino disse no seu contexto. Eu não estou para fazer isso. Quanto à pergunta do batismo, irmão, qual é a sua dúvida? Eu respondo. Eu li o 94, não estou entendendo a sua dúvida, de forma sincera. Qual é? Eu estou com o texto na mão, pergunte. Batismo é salvífico ou não? Certo. O batismo é um sacramento. Eu não estou vendo onde está falando aqui. Ele une com Cristo. O batismo em si, nas águas, não salva. O texto não está dizendo isso. Ótimo, para mim está ouvindo. É que eu não estou vendo isso no texto. Eu acredito no senhor. O batismo não salva. Ótimo, maravilha. O catecismo está errado, para mim está ótimo.
Agora, deixa eu responder uma questão que o senhor falou. Esse é um recurso retórico teu, chamado petição de princípio. Se o senhor está utilizando, fique à vontade. Mas é um recurso que o senhor está pegando uma fala que eu não disse e dizendo que é minha. Que o catecismo está errado. Não, o catecismo não está errado. O senhor não está interpretando de uma forma diferente. A questão é simples. Não há duas verdades contradizentes. Ou uma é verdade ou a outra não. Se o que está no catecismo é verdade, o batismo salva. Se o batismo não salva, o que está no catecismo não é a verdade. Isso qualquer um que está nos assistindo pode concluir. Qualquer pessoa. Está escrito aqui que o batismo, primeiro, que eu não creio que batismo seja sacramento. Não é um ato litúrgico santo, como ensina a Igreja Católica. Mas, independente disso, que isso aí não é a questão aqui, o fato é que ele está falando que o batismo sela a nossa união com Cristo. Sim, e a verdade do pacto e a promessa de pertencermos ao Senhor. Se é pertencermos ao Senhor, é salvífico. Então, o que está no catecismo, claramente, se eu ainda sei ler, é que o batismo salva. O senhor disse, não, o batismo não salva. Bom, se o batismo não salva, o que está no catecismo não é verdadeiro. E eu até prefiro acreditar no que o senhor disse, porque eu tenho vários amigos reverendos presbiterianos e todos eles ensinam que o batismo não salva. Ponto. O máximo que eles falam é que o batismo é um símbolo da salvação e não que ele salva. Nisso eu concordo. Agora, não é o que está aqui no catecismo. Mas eu quero continuar aqui para o senhor depois comentar. O senhor disse sobre as crianças. Nós temos um texto mostrando claramente a salvação universal das crianças, que está em Romanos capítulo 7, versículo 9, que diz assim: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Paulo, fariseu, nascido debaixo da lei, ele vai dizer o seguinte, que ele viveu por algum tempo sem lei. O comentário bíblico Bicon, acho que é assim que pronuncia, o autor até faz uma exegese de Romanos 7,9, e ele comenta que esse tempo que Paulo vivia sem lei é o tempo da ingenuidade. Então, veja, Paulo diz que esse tempo que ele estava na ingenuidade, ele estava vivo para Deus. Quando, então, a ingenuidade acabou e ele se deparou com o conhecimento da lei, a lei mostrou o pecado para ele e ele morreu. Logo, eu posso entender que, apesar do ser humano nascer em delitos e pecados, Deus não imputa pecados à criança. E aí nós já citamos os 3 textos de Marcos, Lucas e Mateus, que diz que dos tais, das crianças, é o reino dos céus. E na exegese correta no grego, os evangelistas estão falando realmente de crianças abaixo do bar mitzvah, ou abaixo dos 12 e dos 13 anos. Então, nós temos aí claramente a palavra de Deus, deixando explícito que toda criança pertence a Deus. Toda criança na fase da inocência pertence a Deus. Eu queria saber se o senhor concorda comigo. Pastor João Flávio, só um minutinho. Pastor João Flávio, agora, sem interrupções, o pastor tem pelo menos, o reverendo Ricardo, pelo menos 4 minutos, sem nenhuma interrupção, para a gente poder entender legal. Vou começar de trás para frente. Sobre as crianças, não, com certeza não. Todos nós nascemos em pecado. Isso eu não posso fechar com o irmão, porque isso é imputado a todas as crianças. Romanos capítulo 2, verso 1 em diante, diz que todos nós estamos mortos em delitos e pecados, isso todo o gênero humano, independente da sua faixa etária. Então eu não posso fechar nisso, todos somos pecadores, inclusive as crianças. Salmo 51, verso 4 é um clássico, então não pode ser ignorado. Em pecado me concebeu minha mãe. 1 Coríntios 7, 14 chama algumas crianças de impuras. Então eu não posso dizer que todas as crianças são puras, porque o apóstolo Paulo não faz em 1 Coríntios capítulo 7, verso 14. Eu não posso passar do que o texto bíblico está dizendo. Então, eu respondo com tranquilidade, todo o gênero humano, segundo Romanos 3, 23 em diante, que diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram, todos. Isso eu queria colocar, deixar registrado. Quanto à questão da leitura do catecismo que o nosso irmão está fazendo, assim, permita-me, né? O catecismo ele é presbiteriano. Então,
o presbiterianismo ele precisa interpretar o seu próprio texto. Ou seja, não estou aqui colocando em dúvida o letramento dos irmãos, mas eu estou falando com pessoas, e eu tenho os irmãos de alta conta, estão aí por trás de nós os livros, que são símbolos de letramento. Então não existe terceiro excluído em texto. Assim, ou é isso ou aquilo. Isso é retórica. Um texto é multifacetado. Existe a leitura do sujeito ao texto e do texto como foi escrito pelo autor. E aí a investigação precisa ser feita e construída. Então, o parecer que o João Paulo fez, a relação João Flávio, desculpe, fez, não me parece justo, porque o texto, nenhum texto pode se subjugar a um binarismo. Eu refuto essa interpretação. Quanto à questão do breve catecismo, ele deve ser entendido, essa palavra salvação, ela nem sempre é salvação, conforme nós estamos entendendo, ao processo de salvação. Isso precisa ver qual texto estamos falando. Sobre a questão da lei, eu nem me lembro mais da questão do irmão ter dito da lei, mas acho que eu respondi. Mas, enfim, eu não sei, esses são os últimos 4 minutos e acabou o debate. O irmão não respondeu Romanos 7,9. Qual que é a tua pergunta, Romanos 7,9? Lá está falando que enquanto você não conhece o pecado, ou a lei do pecado, você está vivo para Deus. Ali, Romanos 7,9, Paulo está dizendo que o pecado não é imputado às crianças que nascem mortas, mas Deus não imputa pecado. Paulo está dizendo isso lá. Pega lá para você ver. Romanos 7,9, Paulo está fazendo uma questão autobiográfica dele. Isso. E aí nós temos toda uma discussão, e isso até entre presbiterianos, de o que está acontecendo, que lei que está aí. Nem sempre a palavra lei, ela deve ser interpretada da mesma forma. Às vezes a lei de Moisés, às vezes significa, veja. É a lei de Moisés ali. Mas eu estou dizendo que a exegese precisa ser feita. Eu não posso me amarrar a uma exegese que eu não fiz. Isso eu não farei. Então, o que eu estou dizendo é que não me parece razoável eu crer que Paulo está dizendo que não é, porque a Bíblia diz que é. Ele é pecador. Eu sou o principal dos pecadores. Então não existe essa questão de não ter sido isentado. Ele é um pecador, como eu sou pecador, meu filho é um pecador, todos somos pecadores. Mas nós temos a salvação em Cristo Jesus a partir do momento que cremos nele. Né? Tá bom? Cruvinel. Meus irmãos, só um minuto agora, vamos tomar ciência aqui do que o pessoal está falando, tá? Olha aí, pastor João Flávio, esse moço acho que gosta de ti, ó. Eu não posso responder o que fui citado? Pode, mas espera só um pouquinho, deixa eu colocar aqui, querido. Não, rapidinho, senão pessoal, o telespectador vai perder. Veja, essa Bíblia aqui é presbiteriana, é da editora presbiteriana, é a Bíblia Viva. Ela está dizendo aqui... Desconheço, irmão, mas o senhor está dizendo... Não, é da igreja presbiteriana. Ela está dizendo aqui em Romanos 7,9, antes eu vivia sem lei, com L maiúsculo, referindo-se à lei de Moisés. Mas quando a lei, com L maiúsculo, veio, ela despertou o pecado em mim, então eu morri. Aí se você continuar lendo aqui, você vai ver que ele vai falar de adultério, de fornicação, etc. e tal. Então ele está falando da lei de Moisés. E ele está dizendo que enquanto ele era criança e não tinha o conhecimento dessa lei, não havia pecado nele. Ele mesmo escreveu Efésios 2:1, que todos nascemos mortos. Mas ele está dizendo que, apesar disso, ele, enquanto criança, estava vivo para Deus. Depois que veio o conhecimento da lei, e aí tem a necessidade do batismo, ele se tornou necessário, né, aceitar Jesus ou se arrepender dos seus pecados. Não, irmão. Agora eu vou responder, porque eu estou lendo aqui. Ele está falando de forma hipotética. Veja, mas o pecado, vamos o texto todo, a lei e o pecado. Aí vai relacionar toda a lei e o pecado. De modo a lei e pecado, de modo nenhum. Não cobiçarás tal, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Mas veja, ele não está dizendo... Não, aí o senhor me desculpe. Aqui é uma questão de leitura. Veja, ele não está dizendo que a lei não foi dada, e nem que ele estava presente na época da lei. O que está dizendo aqui é uma questão de que, sem lei, a lei, ela evidencia o pecado. Essa é a função da lei, é mostrar que o pecado... Não, deixa eu terminar o raciocínio, deixa eu terminar. A lei, ela demonstra que há o pecado, e que o pecado necessita
ser remediado por um Salvador. É isso que Paulo está... É todo o contexto. O senhor não pode pegar um versículo e dizer que está dizendo que andaram na lei. Isso não pode. O senhor está quebrando a regra hermenêutica, o senhor sabe disso. Eu insisto na minha pergunta. Paulo está dizendo, antes eu vivia sem lei. A pergunta retórica é, quando Paulo vivia sem lei? Outra coisa, o Dr. Bickle, que eu tenho aqui, é um grande exegeta do grego, hebraico, e ele diz que Paulo está falando da infância dele. Eu reitero a pergunta ao reverendo sobre Romanos 7,9. Ponto. O reverendo tem o tempo aí que precisa para responder. Irmãos, posso responder? Tá tudo bem? Tá certo, então vamos lá. Veja. Ele está tratando aqui, irmão, estou fazendo aqui uma leitura geral, tá? Ele está explicando a relação da lei, reverendo João. Ele está fazendo a leitura da lei. O texto todo está tratando da explicação da relação da lei e do pecado. Ele está trabalhando com a ideia de que ele representa o gênero humano ali. Então, não é uma pessoa específica, ele biograficamente falando. Tá, eu não posso fazer isso. Tá. Eu só quero dizer ao telespectador que o texto diz, antes eu vivia sem lei, mas quando a lei veio, ela despertou o pecado despertou o pecado em mim, e então eu morri. Essa tradução é da Nova Versão Viva, que é da editora presbiteriana, Mundo Cristão, e ela deixa muito, inclusive... Não, a cultura cristã é da presbiteriana, a Mundo Cristão não é nossa. Não é nossa. A cultura cristã, aquele Czinho, 2 Czinhos, isso mesmo. Casa Publicadora. A Mundo Cristão não é nossa. Então tá bom. Então aqui o texto bíblico está deixando claro que, primeiro, Paulo está se referindo à lei de Moisés. Segundo, ele está falando que por um período de tempo, ele viveu sem essa lei e ele não estava morto para Deus. E depois a lei reviveu o pecado nele, ele morreu. Então, o que eu entendo aqui do texto, e não sou eu, mas eu cito aqui o Bickle, ele está dizendo que a infância de Paulo não é imputada como pecado, ou seja, as crianças que nascem debaixo do pecado, elas não recebem a imputação de pecados. Por isso o Senhor Jesus disse, dos tais é o reino dos céus. Logo, o batismo à criança é totalmente desnecessário. Vamos lá. Mas agora... O senhor estava dizendo nessa interpretação de Romanos 7... que não era a lei de Deus. Depois o senhor mudou, falou que era a lei de Deus. Depois o senhor tirou de Paulo e falou que era universal, era o arquétipo. Até aí tudo bem. Mas o fato é que Paulo está afirmando categoricamente que ele viveu sem lei um tempo e que ele estava vivo para Deus. E quando ele teve o conhecimento da lei, o pecado reviveu e ele morreu. É o que está escrito. Entendeu? Aí você está dando outros textos paralelos. Mas tudo bem, é a sua interpretação. Eu só estou dizendo que, para mim, esse texto é claro, que mostra que Deus não imputa pecado às crianças. Logo, para que batismo? E logo não haverá crianças do inferno, porque sem o senhor perceber, o senhor está falando o que Calvino fala, que haverá crianças do inferno. João Flávio Martinez, pastor batista, diretor do CACP. Bem, pessoal, obrigado aí pela audiência. É muito bom ter estado com você aí nesse debate. E eu quero que você entenda o seguinte, eu mostrei documentos, eu mostrei evidências. Está aqui o Catecismo de Westminster, ele está deixando claro que o batismo infantil é um sacramento que transmite graça salvífica, tá? Pelo menos é a minha interpretação do que está, ao meu ver, literalmente escrito aqui, o batismo salva. O Calvino vai falar a mesma coisa na Instituta volume 3, onde ele fala que quando você nega o batismo às crianças, você fecha a elas a porta da graça. Isso para mim é o mais grave. Isso para mim é o mais grave. Se fosse para fazer um batismo infantil de uma maneira figurada, seria a mesma coisa que apresentar criança. Também não tem base bíblica apresentar criança, porque Jesus foi apresentado, mas era de acordo com a lei. Nós estamos na graça, nós não precisamos cumprir os ritos da lei. Não vejo problema de apresentar criança, orar. Também não viria graves problemas de batizar um bebê, desde que nós possamos entender que isso não transmite graça. Agora, quando nós argumentamos que esse batismo é um batismo soteriológico, isso é problemático, tá certo? Outra coisa, não sei se você percebeu aí na fala do nosso irmão,
que, de alguma maneira, nós começamos a olhar o que ele disse, e ele deixa claro que as crianças, elas podem ser perdidas ao morrer e até ir ao inferno. E Calvino vai dizer isso, que há crianças no inferno que não foram batizadas. Olha a que ponto nós podemos chegar com essa interpretação. O que eu disse aqui de Romanos 7:9, e você pode fazer exegese do texto, ali é a lei de Moisés. Ele está falando que enquanto ele vivia sem lei, ou sem o conhecimento dessa lei, ele estava bem, estava vivo para Deus. Mas quando essa lei reviveu nele o pecado, mostrou para ele o pecado, ele morreu. E aí ele precisou da graça salvífica. O que nós entendemos aqui do texto é que, apesar de todos estar debaixo do pecado, Deus não imputa pecado às crianças inocentes. Logo, todas as crianças, batizadas ou não, estão salvas em Cristo Jesus. A graça preveniente, aliás, antes mesmo da graça, antes mesmo do pacto de Abraão, as crianças sempre foram do Senhor. Por isso Jesus disse, dos tais é o reino dos céus. E é engraçado que quando Jesus falou isso para aquelas crianças, um pouquinho antes, em João 8,44, nós vamos ler, por exemplo, Jesus fala que o pai daquelas crianças era filhos do diabo. Mas aquelas crianças, filhas dos homens que eram filhos do diabo, eram crianças que pertenciam ao reino de Deus. O que eu entendo claramente disso tudo é que o batismo infantil é desnecessário, não é bíblico, e nós podemos ter a certeza que todas as crianças, independente dela estar envolvida com o cristianismo ou não, elas estão salvas em Cristo Jesus.